Parte 8, capítulo 2 de Os Sertões. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Parte 8, capítulo 2. Depoimento do autor. Um grito de protesto. Desvendemo-las rudemente. Deponhamos. O fato era vulgar, fizera-se pormenor insignificante. Começara sob o esporiar da irritação dos primeiros reveses, terminava friamente, feito praxe costumeira, minúscula, equiparada às últimas exigências da guerra. Preso o jagunço válido e capaz de aguentar o peso da espingarda, não havia malbaratar-se um segundo em consulta inútil. Degolava-se, estripava-se. Um ou outro comandante se dava o trabalho de um gesto expressivo. Era uma redundância capaz de surpreender. Dispensava-a o soldado atreito à tarefa. Esta era, como vimos, simples. Enlear ao pescoço da vítima uma tira de couro, num cabresto ou numa ponta de chiqueirador, impeli-la por diante, atravessar entre as barracas, sem que ninguém se surpreendesse e sem temer que se escapasse a presa, porque ao mínimo sinal de resistência ou fuga, um puxão para trás faria que o laço se antecipasse à faca e o estrangulamento à degola. Avançara até à primeira covanca profunda, o que era um requinte de formalismo, e ali chegados, esfaqueá-la. Nesse momento, conforme o humor dos carrascos, surgiam ligeiras variantes. Como se sabia, o supremo pavor dos sertanejos era morrer a ferro frio, não pelo temor da morte, senão pelas suas consequências, porque acreditavam que por tal forma não se lhes salvaria a alma. Exploravam esta superstição ingênua. Prometiam-lhes não raro a esmola de um tiro à custa de revelações. Raros as faziam. Na maioria emudeciam, estóicos, inquebráveis, defrontando a perdição eterna. Exigiam-lhes vivas a república, ou substituíam essa irrisão dolorosa pelo chasquear franco e insultuoso de alusões cruéis num coro hilar e bruto de facécias pungentes, e degolavam nos ou cosiam nos a pontaços. Pronto. Sobre a tragédia anônima, obscura, desenrolando-se no cenário pobre e tristonho das encostas eriçadas de cactos e pedras, cascalhavam rinchavelhadas lúgubres, e os matadores volviam para o acampamento. Nem lhes inquiriam pelos incidentes da empresa. O fato descambara lastimavelmente a vulgaridade completa. Os próprios jagunços, ao serem prisioneiros, conheciam a sorte que os aguardava. Sabia-se no arraial daquele processo sumaríssimo, e isto, em grande parte, contribuiu para a resistência doida que patentearam. Render-se-iam, certo, atenuando os estragos e o aspecto odioso da campanha, a outros adversários. Diante dos que lá estavam, porém, lutariam até a morte. E quando, afinal jugulados, eram conduzidos à presença dos chefes militares, iam conformados ao destino deplorável. Revestiam-se de serenidade estranha e uniforme, inexplicável entre lutadores de tão variados matizes e tão discordes caracteres, mestiços de toda a sorte, variando díspares na índole e na cor. Alguns se aprumavam, com altaneria incrível, no degrau inferior e último da nossa raça. Notemos alguns exemplos. Um negro, um dos raros negros puros que ali havia, preso em fins de setembro, foi conduzido à presença do comandante da primeira coluna, general João da Silva Barbosa. Chegou arfando, exausto da marcha aos encontrões e do recontro em que fora colhido. Era espigado e seco. Delatava na organização desfibrada os rigores da fome e do combate. A magreza alongara-lhe o porte, ligeiramente curvo. A grenha, demasiadamente crescida, afogava-lhe a fronte estreita e fugitiva, e o rosto, onde o prognatismo se acentuara
desaparecia na lanugem espessa da barba, feito uma máscara amarrotada e imunda. Chegou em cambaleios, o passo claudicante e infirme, a cabeça lanzuda, a cara exígua, um nariz chato sobre lábios grossos, entreabertos pelos dentes oblíquos e saltados, os olhos pequeninos luzindo vivamente dentro das órbitas profundas, os longos braços desnudos oscilando, davam-lhe a aparência rebarbativa de um morango valetudinário. Não transpôs a coiceira da tenda. Era um animal, não valia a pena interrogá-lo. O general de brigada João da Silva Barbosa, da rede em que convalescia de ferimento recente, fez um gesto. Um cabo de esquadra, empregado na comissão de engenharia e famoso naquelas façanhas, adivinhou-lhe o intento. Achegou-se com o baraço. Diminuto na altura, entretanto, custou a enleá lo ao pescoço do condenado. Este, porém, auxiliou-o tranquilamente. Desdeu o nó embaralhado, enfiou-o pelas próprias mãos, jugulando-se. Perto, um tenente do estado-maior de primeira classe e um quintanista de medicina contemplavam aquela cena. E viram transmudar-se o infeliz, apenas dados os primeiros passos para o suplício. Daquele arcabouço denegrido e repugnante, mal soerguido nas longas pernas murchas, despontaram repentinamente linhas admiráveis, terrivelmente esculturais, de uma plástica estupenda. Um primor de estatuária modelado em lama. Retificara-se de súbito a envergadura abatida do negro, aprumando-se, vertical e rígida, numa bela atitude singularmente altiva. A cabeça firmou-se-lhe sobre os ombros, que se retraíram dilatando o peito, alçada num gesto desafiador de sobranceria fidalga, e o olhar, um lampejo varonil, iluminou-lhe a fronte. Seguiu impassível e firme, mudo, a face imóvel, a musculatura gasta duramente em relevo sobre os ossos, num desempenho impecável, feito uma estátua, uma velha estátua de Titã, soterrada havia 4 séculos e aflorando, denegrida e mutilada, naquela imensa ruinaria de Canudos. Era uma inversão de papéis, uma antinomia vergonhosa. E estas coisas não impressionavam. Fizera-se uma concessão ao gênero humano. Não se trucidavam mulheres e crianças. Fazia-se mister, porém, que se não revelassem perigosas. Foi o caso de uma mameluca quarentona, que apareceu certa vez presa na barraca do comando em chefe. O general estava doente. Interrogou-a no seu leito de campanha, rodeado de grande número de oficiais. O inquérito resumia-se às perguntas do costume, acerca do número de combatentes, estado em que se achavam, recursos que possuíam, e outras, de ordinário respondidas por um sei não decisivo ou um e eu sei vacilante e ambíguo. A mulher, porém, desenvolta, enérgica e irritadiça, espraiou-se em considerações imprudentes. Nada valiam tantas perguntas. Os que as faziam sabiam bem que estavam perdidos. Não eram sitiantes, eram presos. Não seriam capazes de voltar como os das outras expedições. E em breve teriam desdita maior. Ficariam, todos, cegos e tateando à toa por aquelas colinas. E tinha gesticulação incorreta, desabrida e livre. Irritou. Era uma virago perigosa. Não merecia o bem-querer dos triunfadores. Ao sair da barraca, um alferes e algumas praças seguraram-na. Aquela mulher, aquele demônio de Anáguas, aquela bruxa agourentando a vitória próxima, foi degolada. Poupavam-se as tímidas, em geral consideradas trambolhos incômodos no acampamento, atravancando-o como bruacas imprestáveis. Era o caso de uma velha,
que se aboletara com 2 netos de cerca de 10 anos junto à vertente em que acampava o piquete de cavalaria. Os pequenos, tolhiços, num definhamento absoluto, não andavam mais, tinham volvido a engatinhar. Choravam desapoderadamente, de fome, e a avó, desatinada, esmolando pelas tendas os restos das marmitas e correndo logo a acalentá-los, aconchegando lhes dos corpos os frangalhos das camisas e deixando-os outra vez, agitante, infatigável no desvelo, andando aqui, ali, à cata de uma blusa velha, de uma bolacha caída do bolso dos soldados ou de um pouco d'água, acurvada pelo sofrimento e pela idade, titubeando de um para outro lado, indo e vindo, cambeteante e sacudida sempre por uma tosse renitente de tísica, constringia os corações mais duros. Tinha o que quer que fosse de um castigo, passava e repassava, como a sombra impertinente e recalcitrante de um remorso. A degolação era, por isto, infinitamente mais prática, dizia-se nuamente. Aquilo não era uma campanha, era uma charqueada. Não era a ação severa das leis, era a vingança. Dente por dente. Naqueles ares pairava ainda a poeira de Moreira César, queimado. Devia-se queimar. Adiante, o arcabouço decapitado de Tamarindo. Devia-se degolar. A repressão tinha 2 polos, o incêndio e a faca. Justificavam-se. O coronel Carlos Telles poupara certa vez um sertanejo prisioneiro. A ferocidade dos sicários retraíra-se diante da alma generosa de um herói. Mas este pagara o deslize imperdoável de ser bom. O jagunço que salvara conseguira fugir e dera-lhe o tiro que o removera do teatro da luta. Acreditava-se nestas coisas. Inventavam-nas. Eram antecipados recursos absolutórios. Exageravam-se calculadamente outras. Os martírios dos amigos trucidados, caídos nas tocaias traiçoeiras, ludibriados depois de cadáveres e postos como espantalhos à orla dos caminhos. A selvageria impiedosa amparava-se à piedade pelos companheiros mortos. Vestia o luto chinês da púrpura e, lavada em lágrimas, lavava-se em sangue. Ademais, não havia temer-se o juízo tremendo do futuro. A história não iria até ali. Afeiçoara-se a ver a fisionomia temerosa dos povos na ruinaria majestosa das cidades vastas, na imponência soberana dos coliseus ciclópicos, nas gloriosas chacinas das batalhas clássicas e na selvatiqueza épica das grandes invasões. Nada tinha que ver naquele matadouro. O sertão é o omísio. Quem lhe rompe as trilhas, ao divisar à beira da estrada a cruz sobre a cova do assassinado, não indaga do crime, tira o chapéu e passa. E lá não chegaria, certo, a correção dos poderes constituídos. O atentado era público. Conhecia-o, em Monte Santo, o principal representante do governo, e silenciara. Cohonestara-o com a indiferença culposa. Desse modo, a consciência da impunidade, do mesmo passo fortalecida pelo anonimato da culpa e pela cumplicidade tácita dos únicos que podiam reprimi-la, amalgamou-se a todos os rancores acumulados e arrojou, armada até aos dentes, em cima da mísera sociedade sertaneja, a multidão criminosa e paga para matar. Canudos tinha muito apropriadamente em roda uma cercadura de montanhas. Era um parêntese, era um hiato, era um vácuo. Não existia. Transposto aquele cordão de serras, ninguém mais pecava. Realizava-se um recuo prodigioso no tempo, um resvalar estonteador por alguns séculos abaixo. Descidas as vertentes em que se entalava aquela furna enorme, podia representar-se lá dentro, obscuramente,
um drama sanguinolento da idade das cavernas. O cenário era sugestivo. Os atores, de um e de outro lado, negros, caboclos, brancos e amarelos, traziam intacta nas faces a caracterização indelével e multiforme das raças e só podiam unificar-se sobre a base comum dos instintos inferiores e maus. A animalidade primitiva, lentamente expungida pela civilização, ressurgiu integriça. Desforrava-se, afinal. Encontrou nas mãos, ao invés do machado de diorito e do arpão de osso, a espada e a carabina. Mas a faca relembrava-lhe melhor o antigo punhal de sílex lascado. Vibrou-a. Nada tinha a temer. Nem mesmo o juízo remoto do futuro. Mas que entre os deslumbramentos do futuro caia, implacável e revolta, sem altitude, porque a deprime o assunto, brutalmente violenta, porque é um grito de protesto, sombria, porque reflete uma nódoa, esta página sem brilhos. Fim do capítulo 2.